Muito boa noite, meus amigos. Hoje, dia 30 de outubro, egrégora gratitude. Nós teremos a honra de estar recebendo o nosso amigo Irineu Gamarra para fazer a vibração de amor e de cura, fraterno amigo de longa data. E deixa eu achar aqui a Meire que está se escondendo toda hora. Cadê você, Meire? Hum, A Meire não está aqui de novo, depois eu apresento ela, então. Irineu, muitíssimo obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Eu já vou passar a palavra para você, você se apresente, porque deve ter pessoas aqui na sala que ainda não te conhecem, e a hora que você quiser que eu compartilhe a música, é só você me avisar, tá bom? Por favor, seja bem-vindo. Ok, muito agradecido pelo privilégio de estar mais uma vez aqui com vocês. Gostaria de saber se o som tá bom, tá legal a altura? Tá. Beleza. E agradeço por estar entre amigos e entre pessoas que sempre buscam fazer algo pelo outro, né? Pelo próximo, pelo nosso planeta, enfim, com as melhores vibrações possíveis. E eu me sinto muito honrado por estar aqui mais uma vez com vocês. Agradeço a oportunidade. Gostaria de saber se você não vai chamar mais a Meire agora. Olha, deixa eu ver se ela apareceu por aqui. Apareceu. Ô, dona Meire, a senhora está se escondendo muito hoje, viu? Eu estava apresentando os convidados da noite, né? Apresentei o Irineu, aí fui procurar você, você já tinha sumido de novo. Seja Tá tudo bem. bem-vinda. Tô me arrumando aqui. Ah, então tá bom. A Meire vai falar conosco hoje sobre a interação, né, entre a tecnologia e a espiritualidade. É isso, né, Meire? É, você está falando baixinho ou seu microfone está ruim? Fala novamente conosco. Bem aí, estão me ouvindo? Agora sim. Maravilha. Daqui. Tá bom. Então, Irineu, por favor, pode continuar. Obrigado, Meire. Muito bem. Eu sou mais um amigo do grupo, da Egrégora, e venho hoje conduzir as vibrações. Então, eu gostaria de pedir, antes de nós iniciarmos, né, que possamos serenar nossos pensamentos. Quem quiser fechar os olhos físicos por alguns instantes, fazer uma respiração profunda, buscando se conectar com o nosso planeta azul, com a luz azul que nos banha, com o céu que está fora e dentro de nós. Quem quiser e puder levantar os braços, como que conectando-se à energia também fisicamente, trazendo e sentindo as melhores energias do universo, porque nós sabemos que nós somos seres espirituais e, por certo, onde duas ou mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus, ele está entre nós. Então, com essa certeza, essa fé, vocês podem trazer essa energia para o vosso coração, para os vossos corações, abastecendo-se da melhor energia, da luz mais poderosa, que é a energia do nosso Criador, a energia do nosso Mestre Jesus, de forma que nós possamos transmitir tudo isso, tudo aquilo que necessitarem, seja pela palavra, seja pelos nomes mencionados, seja por manifestações de cada um de nós, que nós possamos levar tudo aquilo que necessitam, que possamos ser instrumentos de paz e de cura nesta noite. Isso. Podendo abrir os olhos novamente e daremos início à leitura dos nomes que estão listados, que se apresentaram, e também lembrando que metade do, do processo de cura, né, é a vontade de se curar. Então, eu fico aqui
e acredito que todos possam me acompanhar. Eu convido que todos me acompanhem, que desejando que todos queiram se curar, seja emocional, espiritualmente, psiquicamente, psicologicamente, fisicamente, que todos possam receber o alívio à sua dor, seja qual ela for. Podemos dar início assim que você disser, Renato. Só gostaria de saber se você, desse estado, que todos possam levar as melhores vibrações para aqueles que desejam, além de todos estes seres, estas pessoas que carinhosamente foram abraçadas pelas nossas energias. Agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade que temos hoje de estarmos vibrando, de estarmos fazendo algo, buscando, como diz o nosso mestre São Francisco de Assis, melhor compreender e ser compreendido. Dito, Renato. Quantos anos nessa estrada, né, Irineu? Um pouquinho, viu? Você agora, quando você falou isso, mas na hora já me remeteu à minha avó. A minha avó Maria, mãe do meu pai, ela era benzedeira e fazia fila na porta de casa, né? Quando eu morava com ela, e eu assisti muito esses episódios e os benzimentos, né? As curas, o, toda essa movimentação na casa dela, que sempre de portas abertas recebia a todos com tanto carinho, e, e isso me alegra muito de poder lembrar dela. A outra avó, ela benzia, fazia aquele benzimento no prato, eles falavam quebrante, né? Tá com quebrante, tá com quebrante. Aí benzia o prato, punha óleo, ia pingando e orando, né? E é muito bacana lembrar disso. Você já me fez remeter lá para trás, né? Na minha infância. Que bacana. E nessa estrada onde nós nos conhecemos, né? Que bacana. Bacana mesmo. Poder estar aqui, é emocionante, sempre gratificante. E agradeço a todos pela oportunidade. Para você ter uma ideia, olha que interessante. Eu vejo poucas vezes o Roberto, né? E ele está aqui. Eu posso encontrá-lo por causa da egrégora. Olha só. Então, e você já adivinhou quem eu pedi para fazer o agradecimento a você? Eu estou até emocionado porque foi você que convidou o Roberto, né, para estar conosco aqui na Egrégora. E o Roberto, por várias vezes, ele está junto conosco aí acompanhando. E eu fico muito feliz de estar promovendo esse encontro aí entre vocês dois. Roberto, por favor, a palavra é contigo. Obrigado por ter aceitado o convite para fazer o agradecimento ao nosso irmão aí. Por favor, Roberto. Obrigado. Boa noite a todos, novamente. Boa noite, meu amigo Irineu. Gratidão
pelo seu carinho, dessa vibração, pela sua energia. E rogo, peço ao Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Salvador, e ao Espírito Santo, nosso Auxiliador, que possa trazer cura para todas essas pessoas citadas. E, meu caro amigo Irineu, gratidão a você pela sua presença e por conduzir esse evento conosco. Muito obrigado. Obrigado, Robertão. E foi uma surpresa, não adivinhei, né? Mas eu mencionei que é um grande amigo da Estrada da Vida mesmo, né? E a gente é ligado por esses laços de amizade aí de maneira bastante estreita. Bacana. Você intuiu, né? Você intuiu. O Roberto também é advogado, Roberto? Não, não, Não? Ah, pensei sou que vocês fossem Não, colegas de de outra área. profissão. é chato eu falar, ele é garoto de programa, entendeu? Ele dá treinamentos, programas de informática. É, É, programas de informática. mas Roberto, bacana. muito obrigado. O Roberto sempre muito carinhoso toda vez que a gente se dirige a ele. É, ele, inclusive, não pôde estar conosco lá na festa. O Irineu estava lá na barraca de bebidas, ele e a Andréia. O Roberto não pôde ir, mas fez uma doação, ajudou aí a nossa ação. Muito obrigado mais uma vez, viu, Roberto? Obrigado. Que bacana. Irineu, e você também, campeão. Nós estamos nessa jornada da filosofia aí já há alguns anos, né? Aprendemos e ensinamos muito juntos, né? E eu fico Verdade. muito honrado toda vez que você aceita e que pode estar conosco, é sempre muito bom. E eu vou inovar hoje, eu vou falar para você desejar uma boas-vindas para Meire, por favor, que ela é a nossa convidada da noite. Ei, nossa amiga, olha aí. Ela vai falar daquilo que a gente fez, acho, né? Uhum. Integrar a tecnologia e a espiritualidade. Estamos aqui diante das telas, dos computadores, né? Usando a inteligência aí, artificial, de alguma forma, apesar que a nossa inteligência aqui é natural, né? E espero, Meire, que você possa acessar as nossas melhores sinapses aqui cerebrais, para que a gente aprenda o máximo que puder, porque você tem muito conhecimento, trabalha sempre no caminho do bem também e da verdade. Então, desejo que você tenha uma explanação aí bastante feliz, que seja bastante produtiva para todos nós. Obrigado, Irineu. Meire, muito boa noite, seja bem-vinda. É uma honra receber, né, esse amparo espiritual que você preparou. Com certeza vai fazer total diferença, porque a gente se conectou mesmo. Muito obrigada, foi muito gostoso. E deu para sentir a mão pegando fogo aqui, irradiando. Eu É, senti uma ação mais acelerada, hein? é, falar sobre a tecnologia e espiritualidade nesse grupo facinho, né, gente? A gente está fazendo o quê aqui? Né? Eu falei, ai meu Deus, vou lá na verdade, só reafirmar o trabalho que todos nós, todos, né? Mesmo aqueles que até hoje não conduziram uma vibração, não conduziram um bate-papo, só pelo fato de estarem aqui vibrando conosco, né? Mentalizando na mesma corrente, já estão fazendo a sua parte, né? E é bem isso, né? A espiritualidade tem pessoas de vários níveis que todas juntas é que fazem essa energia ser tão grandiosa, né? E aí, quando eu aceitei o desafio, eu falei assim, meu Deus, onde eu começo? Por qual ramificação? Porque lá tem pessoas assim muito mais preparadas e com muito mais conhecimento do que eu. E aí eu escolhi seguir o coração, né? E eu vou pedir então para o Renato colocar o primeiro vídeo, que foi
o vídeo que eu acordei. Eu brinco, né, que os meus mentores conversam comigo enquanto eu estou dormindo, e assim, as primeiras coisas que acontecem na manhã é incrível, é muito, muito forte isso. E eu acordei com a palavra nosso lar, né, na, na, na minha vista. Aí eu falei, vou procurar. E quando eu fui procurar, eu vi que tinha dois. Eu falei, não, mas eu quero assistir o filme antes. Aí eu pus o filme, por favor. Hoje nós não vamos assistir o filme, não, é só o trailer. Para quem ainda não teve a oportunidade de estar vendo. André, acorda! Landra, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? E aí, nesse pequeno trailer, a gente pôde ver o quanto a tecnologia está lá, do astral, nos ajudando. Por quê? A comunicação entre nós e eles sempre foi, né, espiritual, ligação transcendental. Porém, como nós humanos estamos aqui nas telinhas, utilizando todos os recursos de tecnologia, para nós nos conectarmos pessoa, eles também estão utilizando, e talvez eles mesmos nos intuíram, né? Assim como as descobertas médicas e tudo mais, eu acredito que eles estão sempre ao nosso redor, nos intuindo, nos orientando, para que a gente possa fazer a diferença para as pessoas. E esse filme me fez refletir um bocadinho mais, né? Porque nós normalmente pensamos, né, temos a crença de que nós estamos fazendo o papel justo, né? Sendo bons. Porém, quando a gente assiste o filme com um olhar atento, principalmente o 2, que daqui a pouco a gente vai passar o trailer do 2, a gente percebe que muitas vezes a gente também dá uma falseada, a gente também dá uma hesitada e pode acabar tombando, pendendo para algo que não é o melhor, a nossa melhor escolha, né? Então, que a gente possa utilizar esse alerta para corrigir as nossas rotas, para que a gente possa cada vez mais
né? Nos unirmos, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós nos apoiaremos e conseguiremos fazer mais por mais pessoas. Eu vou pedir para você pôr o segundo, Renato, por favor. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Vem comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Para quem não assistiu dois ainda, fica aqui o convite, porque eu super me identifiquei. Eu vi naquele grupo de mensageiros, nós, né, que estamos aqui fazendo algo semelhante. Unindo nossas crenças, nossos valores em prol de pessoas que a gente nem sequer conhece, né? Emanando, além do nosso amor e da nossa vibração, conhecimento. Porque esses bate-papos que tem depois, apesar de eu não poder estar sempre presente, estão contribuindo de uma maneira, com certeza, na construção de um mundo melhor, que foi lá o comecinho do nosso grupo, de ajudar as pessoas a se conscientizarem, tomarem para si a responsabilidade, porque a gente tem a mania, né, de estar sempre em busca de alguém ou algo que seja a justificativa das nossas desavenças ou dos nossos fracassos. E aí, quando a gente traz a consciência, né, de que a gente está colhendo o que a gente plantou, e que se a gente fizer, né, algo melhor, cuidar melhor das nossas sementes, arrancar lá as ervas daninhas, adubar, com certeza os nossos frutos serão muito melhores, muito mais doces e saciarão a fome de mais e mais pessoas. E eu não estou aqui para ficar batendo papo sozinha, não. Eu quero que vocês interajam comigo e que falem também. Vou até botar aqui na galeria para ver as carinhas de vocês. Porque no meu trabalho, sim, com certeza eu utilizo bastante da proteção divina. Em vários momentos eu sei que não sou eu quem fala, sou intuída pelos meus mentores e utilizo, sim,
as tecnologias que me auxiliam a atender pessoas pelo mundo todo. E quero também que mais e mais pessoas se apropriem, né, dessa certeza, porque aqui neste campo, neste local, tem muita gente com muito potencial, mas que ainda está hesitando em mostrar sua carinha, em mostrar sua força, sua luz e ajudar. Nós nos propusemos lá em cima, quando a gente veio para cá. E aí, quando a gente não cumpre as nossas metas, a gente acaba angariando mais coisas para rever depois. Então, faço aqui o convite para que todos possam também é, mostrar um pouquinho mais do seu fazer, do seu conhecimento. Meire, Oi. já que você falou que não queria conversar sozinha, né, eu estava Uhum. aqui analisando, não tem como não se emocionar, né, com essa introdução que você fez aí, com esses trailers, né, do Nosso Lar. E aí eu fiquei aqui olhando para a tela e vendo que nós temos vários amigos aqui, na sala que também são de outras linhas espirituais, né? E estou pensando em convidar alguns para dar o seu ponto de vista, né? E eu coloquei a Inês aqui agora já na fria, porque ela é espírita, ela trabalhou no centro espírita há mais de 20 anos, enfim. Então, ela é a primeira convidada a conversar contigo e dar a opinião dela, porque no primeiro trailer, né, quando o André Luiz estava com um guardião, com um amigo lá do plano espiritual, o amigo falou que, na verdade, é a Terra que se inspira na tecnologia que eles têm lá, né? Porque a Uhum. impressão é que a conversa, o André Luiz estava dizendo, nossa, mas vocês têm aqui tudo igual que a gente tem lá, né? Ele Sim. falou, não, é justamente ao contrário, né? Do ponto de vista dele, enfim. Então, Inês, inicia essa conversa com a Meire falando um pouquinho do teu ponto de vista sobre esse lance de tecnologia e de espiritualidade, enfim. E, gente, não foi combinado, não, né? E quem eu chamar aqui vai ser na fria mesmo, e a gente está num grupo de amigos, é para trocar ideia, enfim. Então, Inês, por favor. Boa noite a todos. Quando a gente se projeta, né, numa morte, a gente se projeta fora do corpo, talvez aqui a grande maioria acredita nessa vida após a morte, a gente começa a pensar, né, tentar visualizar como seria, quem a gente encontraria. E ao longo dos anos, estudando, lendo muito, quando alguém me questiona sobre isso hoje, né, eu sempre pergunto no que ela acredita, né, o que o coração dela pensa, né, porque o coração, ele nos direciona, né, sempre na vida. E eu sempre pergunto como que ela acha que é. Porque eu acredito que nós já estamos, nós nunca saímos da espiritualidade, porque nós não somos um corpo, né? O nosso espírito faz uso desse corpo, né, para a gente manifestar aquilo que está dentro de nós, para nós nos reconhecermos e, através disso, nos aprimorarmos, né? E lapidando como um diamante, né? Que é a nossa essência divina. Aqui, ó. Não tem como quem acredita numa vida após a morte pensar que tudo nasceu daqui, né? Da parte física. Então, eu acredito realmente que
Nós somos seres espirituais vivendo uma jornada aqui na Terra para aprimoramento espiritual. E vamos dizer que, resumidamente, é isso. É um filme emocionante, realmente, porque a gente sempre pensa em, ao desencarnar, estarmos num mundo melhor, né? Sem tanta divisão, sem tantas dores, sem tantas privações. Mas muitas vezes a gente esquece que, estando aqui, a gente já tem que exercitar, né, essas mudanças. A gente muitas vezes fica muito preso à matéria, às coisas, né, às pessoas, e esquece isso que você falou, da razão pela qual o grupo existe, que é de doar, de aprender a amar incondicionalmente, que é o que esses filmes abordam, né? Abraçar sem julgar, e estar sempre com a mão estendida, procurando ajudar, mas não aquela ajuda assim, daqui que eu te levanto, não. Coloca força aí, que você não está sozinho, mas quem vai ter que levantar é você. Porque o nível, sabe, a consciência é nosso, o trabalho é nosso. Às vezes, quando eu falo para o Renato, né, a gente está como se fosse num tubo de ensaio, onde foi colocado tudo, exatamente tudo o que a gente precisa, tudo. Depende de nós ir lá, pegarmos, né, termos a tal da ideia, sabermos o que a gente quer, nos prepararmos, entendermos, irmos buscar as ferramentas certas, direcionar e manifestar. Então, hoje eu não sei dizer se é exatamente como o livro fala, mas eu tenho certeza que tudo nasce do mundo espiritual. A ideia, a gente emociona, a gente molda aquilo que a gente quer e aí a gente manifesta. Obrigada, Meire, vai ser uma noite maravilhosa, de muito bate-papo. Obrigado. Eu que agradeço. Meire, antes de passar para o Carlos, né, aí eu quero que, como você é a facilitadora da noite, aí você comente sobre o que a Inês falou, se tem algo a comentar, enfim. Sim, eu concordo com a Inês, principalmente na questão de que, assim, a gente não se pôr acima do outro, né? A gente dá a mão, a gente dá até um empurrãozinho assim, mas não tomar para nós a responsabilidade de salvar ninguém, de ajudar ninguém, porque a gente também tem que respeitar a evolução do outro, né? Porque quando a gente vai tentar fazer algo que o outro não está preparado, a gente está se pondo acima dele, e aí isso causa, né? Aí a consteladora falando, causa uma desordem, né? Que lá na frente vai dar ruim para mim também, porque a gente vai acabar trazendo para nós. Pesos e cargas que não são nossas, né? E é bem isso, principalmente para mim, né, que sou educadora, além de ser terapeuta, a gente, como professora, a gente fala, olha, é assim que você pode fazer, mas você tem que fazer a escolha de querer. Né? Não dá para obrigar a abrir a cabecinha da criança lá e enfiar o conhecimento. A gente vai despertando, vai dando sugestões, vai fazendo a criança ficar curiosa e ir em busca, ir em busca. E eu acho que é esse o nosso movimento aqui, né? Aqui ninguém está coberto de razão, respeito todas as religiões, né? Conheço algumas que eu já frequentei antes quando mais nova, outras eu admiro, mesmo sem ter conhecimento sobre, pelas pessoas, pelas atitudes que eu percebo nelas, e só por isso, né, já acho de muita força, muita luz. E eu acredito que essa é a postura ideal, né? A gente estar perto, a favor, à disposição, é, contribuindo com o nosso conhecimento, com o nosso saber, porém sem querer ter razão de tudo, porque se a gente quer ter razão de tudo, pronto, a gente já está errado. Né, Carlos? Bom,
Vou explicar por que que coloquei o Carlos aí, né? Eu peguei lá a Espírita, né, para falar inclusive do filme e tal, mas o Carlos, ele, além de várias atribuições profissionais que ele tem, ele é escritor. Eu já li alguns livros dele e eu me recordo que num dos livros que eu li, ele narra uma experiência com OVNIs, com vida extraterrestre, né? É, um, um espírito não deixa de ser um extraterrestre. Sim. Então, No vou filme colocar lá você aqui, via, né? No vou filme a colocar gente aqui via, um homem mais, vamos dizer assim, mais racional, que viveu ou narrou experiências, né, nessa área, para estar conversando contigo também, porque quero lembrar, né, que é a integração da tecnologia com a espiritualidade. Então, Carlão, por favor, tua opinião. O seu microfone está fechado. Aí. Percebi. Boa noite, muito obrigado, Renato, por me colocar nisso, né? Sem falar comigo no particular, então realmente eu acreditei. Agora acredito, Não, hoje agora eu sei, né? Eu acreditava ninguém em no você, agora eu sei particular. o que você realmente faz. É, não conversamos, não, não foi nada combinado. Agradeço a oportunidade e a confiança de estar aqui. Esse assunto, Meire, aliás, Meire, faz tempo que eu não te vejo pessoalmente, tá? né? Saudades. É, faz muito tempo. Esse assunto é muito delicado, porque nós mexemos com fé. E fé é aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio. Se a gente for narrar, a gente não, perdão. Eu, Carlos, se eu for narrar muitas coisas que eu vivi, muitas pessoas não vão acreditar. Eu sou uma pessoa cética. Eu sou estudante e estudioso. Qual é a diferença? O estudante vai lá, senta na cadeira no momento determinado para ele estudar aquilo que foi programado. O estudioso, ele estuda fora da cadeira tudo aquilo que está em volta dele para escrever 10 livros publicados, mais os outros 10 que eu tenho sem publicar, que em momento oportuno eu vou publicar, eu tenho que estudar muito, aprender muito, ouvir muito as pessoas. Eu passei por situações, com 19 anos eu fiz um curso de projeção astral. Doutor Jaime alguma coisa, se eu não me engano. Eu aprendi muito sobre isso. E eu sempre saí do corpo. Eu vou falar uma linguagem bem vulgar, né? Sair do corpo. O que é sair do corpo? O meu espírito, para quem é espírita, saía, ia vagar, né? Ia conhecer lugares novos. Ou, na PNL, a gente faz uma expansão mental. O meu cérebro, que é composto de 86 bilhões de neurônios, ele tem a capacidade de se unir, chegar em uma vibração energética e vasculhar por ondas de energia em torno. Esse entorno não tem limite, pode ser 1 milhão de quilômetros, 1 milhão de metros, centímetros, sei lá. Meire, você falou que já frequentou outras igrejas. Eu frequentei o Laços Eternos, espírita há muito tempo. Eu frequentei ali na Rua Bom Sucesso, em Tatuapé, a igreja evangélica. Frequentei a católica. E eu confesso que todas são boas, todas maravilhosas, né? Você acha que é a fé da gente que vê essas coisas? Será que aquilo que eu vi, aquela experiência que eu tive, será que eu vi mesmo ou foi fruto da minha imaginação? O que que você tem de científico, como nós estamos falando de tecnologia, o que você tem de científico que comprove que realmente tem vida lá? Ou isso é a nossa fé, inabalável e necessária para que a gente tenha um alento, que a gente possa viver na evolução, buscando temer alguma coisa maior do que a gente, mais forte, né? O que que você me diz a respeito? Eu acredito sim. Acredito inclusive em OVNIs, porque eu também tenho várias experiências da minha mocidade. E eu acredito sim, eu tenho provas disso, né? Da questão da espiritualidade. O meu ex-marido, ele tinha um problema na coluna, hérnia de disco, que ele já tinha perdido o movimento da perna. Ele já tinha problema há vários tempos, e o médico estava agravando e falou que teria que fazer cirurgia. E ele não queria fazer cirurgia de jeito nenhum. Na época a gente frequentava um centro, e aí ele ainda não estava muito, né? Ele ia de vez em quando, mas ele ainda não tinha pego assim
fé, não acreditava piamente. E aí, quando falou que tinha que fazer a cirurgia, foi assim, minha tia falou para ir procurar um médico, amigo deles, e ele estava com o consultório cheio e falou assim, eu não tenho como encaixar. Entra pelo hospital, né, no estacionamento, eu desço para examinar ele. Ele desceu, ele falou, é centro cirúrgico agora, senão ele vai ficar paralítico. Ele falou, não vou, não quero, não quero, não quero. Eu quero que você chame lá a dona Cristina, né, que era a senhora que a gente frequentava. Ela veio na casa dos meus pais, e aí ele falou assim, o guia, né, Dr. João Fernandes falou assim, bem, nós vamos fazer uma cirurgia espiritual. Se for possível, só com a parte da espiritualidade, a gente curar, você vai acordar amanhã melhor. Se for necessário você entrar, né, na cirurgia mesmo, não se preocupe. Nós estaremos lá segurando a mão do médico para fazer a cirurgia. Aí ele fez lá a cirurgia espiritual. O Edson deitou no chão, né, no colchão, no chão, e nós dormimos. De manhã, ele levantou sozinho para ir no banheiro, andando, andando. Então, mais que isso, minhas filhas, né? Os meus, nos exames pré-nupciais, foi dado que nós não poderíamos ter filhos, porque eu não conseguiria engravidar, porque os dois tinham problemas, né? Eu só conseguiria engravidar com um homem 100% e ele só engravidaria uma mulher 100%. E como os dois tinham, então a probabilidade era quase nula, né? E eu tenho duas filhas lindas. Então, eu acredito sim. Eu tenho exame que eu fiz de ultrassom, que o médico perguntou se eu já tinha feito alguma cirurgia. Eu, não, por quê? Eu falei assim, nossa, que estranho, parece uma cicatriz. Aqui parece que não tem um cortezinho aqui. Eu falei, olha, mas deve ser gordurinha mesmo. Então, eu acredito sim que tem e que é real, é verdadeiro, pelo menos para mim, na minha crença. E é isso que eu estava dizendo, que realmente eu também acredito, eu também tenho fé, mas eu estava falando no âmbito científico. Se isso daria para comprovar cientificamente ou se é fruto realmente. Hoje em dia já Não, tem várias pesquisas. Eu não me aprofundei nelas, porque de verdade eu não preciso delas, né, para aumentar. Mas tem sim várias pessoas investigando justamente por conta disso, né? De eu comprovar. sou, como eu te disse, eu sou estudioso, eu tenho estudado isso na parte neurológica ou científica, e infelizmente, conclusivo cientificamente não tem. Eu acredito também, narro, passei por situações parecidas. Eu sou um caso vivo disso, eu quase morri 11 vezes, né? Uhum. Eu tomei Formol, eu fiquei preso dentro de um carro, são várias coisas. Então, eu tenho um relato, mas ainda não consigo provar que isso foi obra de milagre, do acaso, o que que foi. Depois que eu perguntei, era uma pergunta, tá? Eu Uhum. acredito, eu confio, passei por experiência, mas eu ainda busco questões científicas. Não por nada, é porque eu sou estudioso. Só por isso, Posso mas muito entrar na obrigado. conversa? Posso entrar na conversa de vocês? Fica aí, Carlos. Sim. E aí, eu gostaria de fazer duas colocações e depois vou colocar o Irineu também para conversar com a gente. Você está falando de ciência e comprovação. Existem vários, tá? Mas existe um neurocientista que está muito em evidência hoje, porque ele é neurocientista e espiritualista, é Dr. Sérgio Felipe. Depois eu vou procurar algum podcast, algum vídeo dele do YouTube e mando para você. Ele tem experiências de laboratório fazendo comprovações, tá, científicas com relação à espiritualidade. Ele é um brasileiro de renome internacional, de fazer palestra e dar aulas em Harvard, na Europa, enfim. Então, ele não é um especulador. E se nós formos olhar também pelo lado filosófico ou lado mais espiritual, em todas as religiões tem um ditame
semelhante ao sermos co-criadores, né? Vós sois deuses, né? Enfim, cada área da filosofia da religião nos convida a entender que somos co-criadores. E como co-criadores, você imagina aquela cena, por exemplo, do nosso lar um, que passou, depois que ele morreu, ele chegando naquele umbral, Então, com aquele monte de almas penadas. Na minha humilde opinião, aquilo é uma cocriação nossa, né? Pelo que a gente está precisando experienciar, pelo que a gente entende de baixas energias, né? Então, quem acredita em inferno vai viver algo semelhante ao inferno quando, quando desencarnar, e se acredita no céu e merece isso, vai viver algo semelhante ao céu. Né? O budista vai para o nirvana, né? Enfim, porque cada um de nós acaba com aquele tubo de ensaio que a Inês falou, com todos os elementos que a gente pode, né, reunir, colher. criar aquele plano onde é necessário. Então, eu não acho que tem lá um homem que está lá com um jeito de monstro, todo desfigurado, para poder assombrar a vida do outro. Para mim, aquilo é uma cocriação, né, que é necessária para aquele ser, né, aprender alguma coisa ali naquele momento. Então, eu só queria colocar para você essas duas coisas e me comprometo de te passar o doutor Sérgio Felipe, que ele vai te responder. Vale a pena ouvir, viu? Vale a pena ouvir. Sérgio Felipe de Oliveira, seria esse ou não? Isso, é um que é barbudo, meio calvo. É isso, Sérgio Felipe de Oliveira, ele mesmo. Pode ouvir. Tudo bem? Posso colocar o Irineu na roda agora? Sim. Deixa eu só falar do professor, que ele está formando uma faculdade aqui para estar trazendo esses temas todos, procurar experienciar, comprovar, porque está chegando o momento de alguns véus caírem, né? Então, é muito bacana, e ele é muito empolgado, e a esposa dele é mais para a área de sensação, né? Mais para a área mediúnica, vamos dizer. É bem bacana, assim. Vale a pena. Bom, Irineu, seguinte, que eu me recorde até hoje, você frequenta a casa do filósofo, correto? Sim. Né? Nós frequentamos juntos por mais de 10 anos, fizemos os cursos lá do Dr. Celso Charuri, que era um médico, um pesquisador, né? Lá vivenciamos vários exercícios, inclusive, né? Que trabalhavam o nosso físico para nos levar para outras dimensões, inclusive, né? Então, você que até hoje continua lá, estuda muito essa integração, né, das tecnologias, né, desse plano e de outros planos e da espiritualidade. Você poderia compartilhar alguma coisa ou trocar essa ideia com a Meire? Nossa. Bom, primeiro seria uma ousadia eu falar, eu tentar alcançar alguma coisa do Dr. Celso, porque ele realmente era um pesquisador exímio e dedicadíssimo, né? E com exercícios que são propostos de meditação, alcançar outras dimensões, como você falou, né? Então, eu não sou esse aluno tão dedicado, né? Realmente acredito que todos nós, né, ao sonharmos, já entramos em quarta dimensão, né? Isso é natural, é um mecanismo nosso, é um mecanismo espiritual, né? E cujo o nosso cérebro, né, produz pensamentos também, né? E nós temos a faculdade do sentir, né? Nós podemos sentir. Esse sentir se dá, acredito eu, primeiramente pelo espírito, né? E
posteriormente, o nosso cérebro traz uma representação interna daquilo que a gente sentiu, né? Então, já aproveitando, fazendo um amarrado com o que o Serpelloni falou, é assim, né? Será que é verdade? Será que não é? Será que dá para provar cientificamente, né? Então, cientificamente eu não sei, né? Não estudei neurociência a esse ponto. Já vi algumas reportagens falando a respeito da partícula de Deus, né? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar dos experimentos que tentaram fazer nesse Sim, sentido. tiraram até na tomografia, né? A pessoa entra no tomógrafo lá e pede para a pessoa orar e aí tiraram a chapa. Isso aí é da neurociência que fizeram, mostrando que há conexões cerebrais, né, que acendem partes, né, predominam partes do cérebro, áreas, quando você ora, quando você medita, tal. Realmente isso na neurociência já está provado. Mas essa experiência da partícula de Deus é outra, é diferente. É o bóson de Higgs, né? Oh, obrigado, hein? Obrigado. Tá vendo? Então, assim, tem tecnologia sendo voltada para essas pesquisas. Agora, com relação eu tive várias vivências minhas, né, que eu percebi, por exemplo, um tio meu faleceu e eu sonhei aquela noite que precisavam avisar que ele faleceu e eu precisava avisar o outro tio que estava longe. E, de fato, isso aconteceu, né, e eu acordei de manhã e recebi a notícia que esse tio tinha falecido. Quer dizer, assim, isso eu vivi quando eu era criança, lá com a minha avó. Eu falei, vó, sonhei com o tio e tal. E realmente de manhã foi um alvoroço para poder conseguir avisar o outro tio que tinha falecido, né, o irmão da minha avó, por exemplo. Agora, experiências assim, vivências, tive inúmeras. Com relação à questão que o Serpelloni levantou, né, será que é verdade, será que não é? Não sei se é essa colocação exata, né, que ele fez, não é questão de verdade, né? Será que é minha fé que produz aquilo que eu vi, né? Então, acredito que sim, né? Porque fisicamente falando, o cérebro ele traduz em imagem aquilo que a gente sente, né? Ou pressente, ou enfim, né? Não importa o termo, mas acho que é o sentido. Por exemplo, quando eu conheci o Renato, alguns de vocês já sabem dessa história. Foi em maio de 2009. Eu entrei na casa do filósofo, né? E fui passar para marcar presença. Eu vi uma cabeça lá no fundo, era a última pessoa que tinha lá no salão, né? E aí, mas eu marquei a presença e eu fui lá falar com ele direto, não falei com mais ninguém, não fui direto, né? E eu cheguei para ele e falei, boa noite, tudo bem? Tal, eu sou Irineu, tal. Ele falou, a gente se conhece da onde? Eu falei, olha, de outras vidas, porque dessa aqui não conheço, não. Ele já deve estar cansado de ouvir eu falar isso, né? Mas eu tenho essa crença, né? Então, assim, para mim também, como a Meire, eu não preciso da comprovação, né? Não sou São Tomé, né? Então, assim, nós somos espíritos, né? Então, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, assim, claro que, por exemplo, uma outra coisa que o Carlos me fez lembrar hoje, o Serpelloni, eu fiz curso de projeciologia com Wagner Borges. Eu tinha 17 anos, eu ia assistir palestra do Wagner Borges, né? Que ele dava o curso de projeção astral, né? Como fazer as projeções conscientes, tal, né? É que eu treino pouco, né? Às vezes eu faço alguma projeção, aí nossa, eu estou sentindo que eu estou voando, que estou sobrevoando uma estrada, um lugar lindo, né? Aí eu percebo que eu estou projetado, meu espírito está fora do corpo, né? Aí começo a cair assim, eu quero manter aquilo, não, ai, vai caindo, puxa vida, eu vou acordar, já sei que eu não consigo sustentar, né, aquela situação projetada. Mas, enfim, então assim, eu acho que tudo isso são ferramentas que nosso cérebro, nossa constituição que consegue acessar, né, consegue produzir. Então, quer dizer, você não precisa estar acordado fisicamente para estar trabalhando na espiritualidade, ou estar aprendendo, como colocaram aqui, a Karina Castro, né, colocou, né, que quando dormimos nós somos levados para aprender e tal, e para ajudar também, né, para tudo, como o próprio Renato falou, né, para aprender e ensinar. Então,
É assim, eu acho que se faz parte da gente é verdade, né? Agora, chegar na verdade absoluta, né? Eu realmente posso me reportar ao Dr. Celso, né? E claro que outros seres de luz que vêm nos ensinar e que chegaram a mais perto da verdade absoluta, vamos dizer assim, né? Estão mais perto e eu estou bem mais. Ainda preciso treinar ou preciso me modificar em alguns aspectos para chegar num nível mais elevado de para derrapar menos, né, Meire? Como a Meire falou, né? Para a gente resvalar menos e ter mais convicção. Até para não dar spoiler, né, e por respeito, né, à parte oculta, vamos supor, desses ensinamentos, né, mas se estuda muito lá a força energética das pirâmides, com comprovações laboratoriais disso, né? É verdade, verdade. Estuda a radiologia e a leitura da aura humana também com experiências radiestésicas, né? Enfim. Então, tudo isso, para mim, é uma integração de tecnologia e espiritualidade, né? Olha que interessante isso que você falou. Você falou de tecnologia usando a pirâmide, né? Quando fala de tecnologia, o primeiro pensamento que me vem é o computador, tal. Olha que coisa, né? E aí a Meire falou, nossa, nada a ver, né? Existem tecnologias muito mais poderosas do que um mero computador, né? Quando fizeram agora essa coisa do, eu sempre esqueço o nome, é tipo o Avatar lá, como é que chama? Quando você faz o desenho seu no computador e as pessoas estão. É Avatar. É Avatar mesmo. Mas tem um nome esse jeito que estão usando. Inteligência artificial, né? Mas tem assim, por exemplo, tem gente comprando terrenos virtuais, né? Aí você monta seu corpinho lá e você vai interagir virtualmente, né? Através de programas ou aquilo representando você, né? Então, assim, eu vejo como o espírito, cada vez mais nós estamos sutilizando de alguma forma, né, para chegar num ponto onde a gente vai estar integrado a hora que desencarnar, né, ou falecer esse corpinho aqui, né, enfim. Isso é muito complexo, né? Eu acho que assim, vamos morrer todos nós vamos no corpo físico, né? Então, se existe vida após a morte, que eu acredito que sim, né? Nós não vamos viver a morte porque já estaremos vivos onde estivermos, né? E se houver morte, nós nem saberemos, porque já morremos. Recomendo a todos que queiram se aprofundar um pouquinho nessa área, a ouvir, ler ou estudar um pouquinho de física quântica. Mecânica quântica é o que está mais próximo hoje de fazer a espiritualidade e a tecnologia a ciência se unirem. Isso, obrigado. A Eliamar colocou, ou Eliamar, acho que é metaverso, isso mesmo, metaverso. Legal. É esse nome que eu quero lembrar e vira e mexe eu esqueço. Bom, eu penso que, assim, só fazendo um parêntese bem rapidinho, com relação ao Dr. Celso, tudo que eu vejo na filosofia e nas grandes mentes, né, ele realmente fez um compêndio de tudo isso, fez um suprassumo para nos ensinar, né? Realmente, ele é um tradutor de trazer o intangível para a gente entender um pouco. Não vi nenhum mestre desse nível até hoje. Agora, tudo está, se você estuda filosofia e todas as grandes mentes, tá tudo ali, tudo que ele fala está ali. Então não é segredo, não tem nenhum segredo no caso dos filósofos, né? Nem na maçonaria hoje, que não é, a maçonaria não é mais oculta, né? Não é só, ela é discreta, discreta, né? Não é mais secreta, discreta. Rosa Cruz, não é mais secreta, é discreta. A Rosa Cruz, enfim, tem muitas vertentes que vão buscar o conhecimento e transmiti-lo. A própria Acrópole, as escolas aí iniciáticas, enfim, né? É isso. Desculpa, falei pra caramba, né? Já. Gratidão, Irineu. Gratidão.
Antes de colocar o Marcos, Mire, eu quero que você comente, obviamente, a fala do Irineu. Quero pedir para que, se alguém aqui da sala, né, queira participar da conversa, por favor, ou levante a mãozinha ou abra a sua janela. Existem algumas pessoas em particular aí que eu gostaria que participassem da conversa, porque sei, por exemplo, o Denis e a Cláudia na área de filosofia, a Linde na área da Umbanda, a Sanelva está aqui ainda na área do hinduísmo, a Sônia no budismo, o Sorrati também já estudou numa escola que mescla um pouco de filosofia com espiritualidade, enfim. Então, quem puder participar do nosso papo, com certeza vai abrilhantar a noite. Por favor, Meire, antes da gente colocar o Marcos. Eu queria comentar em relação às tecnologias, né, que o Irineu falou que nem tinha se percebido. Eu acho que, assim, brasileiro, o que utilizou e fez a conexão maior com a espiritualidade utilizando uma tecnologia que foi o papel, foi o Chico Xavier, né? Porque ele tinha lá a conexão direta e lá psicografou várias obras, vários ensinamentos e ligação direitinha. É É isso. verdade. Marcos, por que que eu chamei você, Marcos? Pode ser que você tenha coisas para falar que não tenha nada a ver com o que eu estou te falando, tá? Mas assim, a gente que está convivendo contigo, felizmente, esses anos todos, você e a Júlia nos acompanhando, eu acho que, além do amor e do carinho que você dedica à tua filha, que é merecedora disso, a comunicação de vocês é algo, assim, para mim, fora Telepático. dos padrões. É telepático, como a Meire está dizendo, né? Para mim, é uma pura integração, né, de telepatia, de uma coisa bem científica até com o espiritual. Como é que é isso, Marcos? Como é que funciona essa comunicação de vocês, assim? Porque você só de olhar para ela, você chega a construir um texto inteiro, né? Fala um pouquinho conosco, com a Miriam. Vai, eu vou até sair da tela para vocês dois se conversarem, por favor. Oi, Miri. Boa Oi. noite. Então, a nossa comunicação já foi muito boa, mas agora ela está na fase de adolescente, é, complexo agora. Então, antes a nossa comunicação era sim e não. Era tudo sim e não, era bem mais rápido. Agora tem um meio termos, assim, talvez, pode ser, não sei. Então, mas dá para comunicar, assim, eu também não. Tem pessoas que nem a professora de dança dela, né? Comunica muito melhor do que eu, assim, conversa sobre coreografias. E a professora não lembra da coreografia, pergunta para a Júlia como que é. Isso é muito que eu não consigo essa comunicação que elas têm. Então depende muito das pessoas dessa abertura, né? E aí até eu ia nessa linha da espiritualidade. Assisti uma palestra de um psiquiatra chamado Dr. Alexandre Moreira, um podcast de outra psiquiatra, né, que esqueci o nome, Beatriz, acho que é Ana Beatriz. Então, ele comenta de uma coisa que lembrou muito a Júlia, né, que a Júlia tem uma história assim que ela me falou. Não, eu vou contar o que ele contou. Ele tem umas pesquisas, ele é psiquiatra, tem um núcleo de espiritualidade e saúde na USP, professor. Ele comentou que tem umas pesquisas que apareceram, por exemplo, na vida passada ele levou um tiro de frente, né? Aí nasceu com uma mancha. Se for tirar uma chapa, ele tem uma mancha atrás da cabeça onde que a bala passou. Então ficou essa questão da vida passada, depois tipo renasceu.
E a Júlia conta uma história parecida também, que ela era bailarina, estava dançando em cima de um prédio, acho que eu já contei essa história, não sei. E ela estava com, era um casal, tava ela mais um, dançando, e os dois caíram do prédio, e as condições que ela tem hoje é por causa dessa queda que afetou as pernas dela, né? Então ela conta essa história que ela tem. E aí tem mas ele falou que tem várias pesquisas das vidas passadas que as pessoas nascem e lembram do que aconteceu da vida passada, de algum acidente, algum trauma, de algum medo que ele tem, que vem da vida passada, né? É pesquisa isso, é ciência, né? É ciência, mas é real também. É, A, a minha irmã, caçula, ela estava na escola, a hora que o professor entrou, ela começou a sentir mal, muito mal, vontade de sair correndo, e aquilo assustou demais ela, né? E toda vez que tinha aula desse professor, né, que era ginásio, começou a trocar os professores de, de várias matérias, toda vez que era aula dele, ela passava mal. Aí no centro que a gente frequentava, o médium falou, né, o guia falou que ele tinha sido, em outra encarnação, capataz, ela era escrava, e que o corpo lembrou, e que aí reagia. Aí foi feito lá, né, uma oração, tudo para cortar esse vínculo e tudo mais. Mas o corpo dela lembrava do que ela sofreu na outra encarnação. Então ela ficava apavorada, querendo fugir dali. E tem mesmo cicatrizes, marcas, que se você for investigar, você descobre que vieram de outras vidas. Super acredito. E a comunicação de vocês é telepática mesmo. Eu já percebi. E já vivenciei, não assim tão forte como você e a Júlia, mas de captar o que a pessoa queria falar sem poder expressar, e aí eu verbalizo, ela olha e fala assim, nossa, é isso mesmo, né? Porque a gente consegue, se a gente estiver antenado e tiver aberto. Eu acho que assim, quanto mais a gente se permite, se abre para isso, mais os espíritos que estão à nossa volta, mais conseguem nos intuir, nos ajudar, nos alertar e nos orientar. Muito obrigada. Muito bom. A Lindy te quer falar comigo, né? Então, ela estava mudando de aparelho. Ah, ela entrou aí. Peraí, deixa eu colocar ela aqui E conosco. aí, querida? Seu Tá microfone. fechado o microfone. Isso. Continua fechado, Link. Continua fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não dá. Não abriu ainda. Estou tentando abrir por aqui, mas eu só conseguiria abrir se eu tivesse te silenciado. Tá bom, vai mudar de aparelho, a gente te aguarda. Enquanto isso, vamos convidar o Celso Arruda aqui, e o Celso é um polímata ou um polimata, né? Um homem que estuda de tudo. Só que até antes do Celso falar, Meire, eu queria te fazer uma pergunta. Você é instrutora também de Theta Healing, né? Sim, E de outras terapias que são feitas, inclusive, à distância, né? sim. E qual é a tecnologia por trás disso, para se propor a fazer esse trabalho à distância?
É conexão mesmo. E eu vou dizer que quando eu fui fazer esse Teta Healing, eu fui totalmente descrente, né? Eu entrei em contato com o Teta Healing graças ao convite da Thaís, sua filha, que falou que estava ajudando lá a divulgação do curso da moça. E era bem no início da pandemia, né? Naquele momento que a gente estava em teletrabalho e tudo mais. Eu falei para ela, olha, é meu horário de trabalho nesse período, né? Mas eu falei para a secretária da moça, mas eu posso ficar com um fone escutando a palestra e um fone escutando a reunião, a minha coordenadora Luiz, a reunião da escola. Tudo bem, tudo bem. E aí eu fiquei, achei interessante e tal. Depois, no finalzinho, quando ela ia começar a meditação, a condução mesmo do exercício, eu preferi sair, porque eu não ia me dedicar lá. E fiquei só na reunião lá com os colegas do trabalho. E no dia seguinte, a mulher me ligou perguntando o que eu tinha achado, se eu tinha gostado do curso. Eu falei assim: olha, de verdade, eu não fiz o exercício, porque eu tinha te explicado, né? Eu estava no meu horário de trabalho, eu não podia ficar atenta o tempo todo. Aí ela foi e me disse que iria conversar com a moça. A moça me mandou só o áudio do exercício para eu fazer. Eu fiz sozinha. E foi muito bom, muito bom. Eu falei, uau, sozinha eu consegui tudo isso, né? E aí eu falei que tinha interesse, mas eu estava já pagando o outro curso de Ho'oponopono, então não daria. E aí ela falou que conversou com a instrutora, a instrutora veio e falou que ela tinha se conectado com o Criador e o Criador tinha dito que eu ia ajudar muitas pessoas e que então tudo bem, ela me daria um desconto bem grande e que eu poderia pagar, inclusive, depois que eu terminasse de pagar o outro curso. Eu falei, meu Deus, isso é papo de vendedor, né? Imagina, né? É papo para vender só. Mas eu falei, ok, eu gostei do curso, ela vai deixar eu pagar depois que eu terminar de pagar o outro, vai me dar desconto, então eu vou fazer o curso. E eu fui fazer o curso. Tem um dos exercícios que a gente conversa com planta, né? Para escutar as plantas. Eu nem sabia que eu tinha planta na minha casa. Pra você vê como eu era desconectada. Eu falei, eu não tenho planta. Porque ela falou, né? Depois do intervalo, nós vamos fazer o exercício das plantas. Eu falei, eu não tenho planta na minha casa. Aí ela falou, não. Ah, mas você mora em apartamento? Lá no hall não tem um vaso, uma planta? Eu falei assim, ah, lá tem. Ah, então tudo bem. Então, na hora do intervalo, você conecta no celular, desce e faz pelo celular. Tudo bem, tudo bem. Deu intervalo, eu passei pela sacada e eu tinha dois vasos na minha casa e eu não lembrava. Aí, na volta do intervalo, eu falei, nossa, olha, eu tinha vaso na minha casa e eu nem lembrava que eu tinha vaso. Ela falou, perfeito. E aí eu fui fazer o exercício. E aí eu fui me conectar lá com as plantinhas. Gente, elas estavam brigando. Elas estavam brigando porque uma era a planta que gostava de água, a outra era uma planta que não gostava de muita água, e as duas estavam plantadas juntas. E elas estavam assim, sabe, reclamando uma com a outra. Eu falei, Jesus do céu, isso não está acontecendo. E mais para frente no curso, ela descreveu o lance do anjo, né, que me protege. Ela descreveu uma protetora que eu tenho, Kuan-Yin, que eu já tinha conexão com ela, não sabia, e a moça foi e deu a descrição completa. Então, eu falei, nossa, é muito bom, é muito bom. E o Theta Healing, em particular, ele vai em busca da crença raiz, que muitas vezes a gente pensa que é uma coisa, mas vem, inclusive, de outras vidas, e a gente pode estar indo lá retrabalhar aquilo, ressignificar para voltar. E aí, conseguiu voltar? Que bom. Tá, antes de colocar a Lindy para conversar, eu tinha chamado o Celso,
E queria, Celso, você que é o homem das 200 formações, o que mais na sua vida integrou a tecnologia com a espiritualidade? O que você pode falar sobre? Então, eu acho que comecei, né, fazendo curso técnico em eletrônica, né, isso em 80, nos anos 80, 1980, e tinha um aparelho lá que era um aparelho, até saiu na revista Nova Eletrônica, né, que ele era o detector do estado alfa, né? Então, umas placas que você coloca no cérebro, né? E ele vai detectar a frequência, né? Então, desde ali eu já, apesar que acho que a parte espiritual eu já tinha há muito tempo, né? Então, que nem vocês estavam falando de vidas passadas, acho que eu já até falei para vocês, né? Que eu lembro da minha vida passada, né? Lembro como foi a minha transição de uma vida para outra, né? Então, mas aí eu acho que não seria uma tecnologia, seria uma coisa mais espiritualizada mesmo, algum canal que ficou aberto, como já me disseram, né? E eu acho que essa parte é treinamento. Na questão, assim, no quesito tecnologia, né? O que eu também acho legal são as fotos Killian, né? Que ela vai ver a aura da pessoa, né? Então, eu acho super interessante. E dizem, né, que até, sei lá, 2050, por aí, a gente vai conseguir se comunicar com a outra dimensão, né? Vamos ver. Mas eu acredito que, olha, do jeito que está indo, né, é bem provável, viu? Porque a gente está já no 7G, né? Lá não foi, assim, vamos ver, homologado ainda aqui no Brasil, né? Tá para ser homologado, mas já. Então, nossa, o 7G ele já vai. Se o 5G já modificou o modo de você operar a internet, o 7G, então é muito, né, muito mais coisas, né? Então, acho que a gente vai acabar tendo alguma coisa nessa área, né? Fora, eu lembro também que tem aquelas pesquisas de ondas de rádio, né, que a gente fazia para captar vozes, né? É super interessante, né? E então, assim, eu acho Tá fechado o que seu microfone, Rê. Obrigado. ah, tá. Nós estamos tão apegados ainda à matéria, né? E a gente acha que essas manifestações elas só podem ser físicas, né? Eu estava comentando sobre a física quântica, né? Então você imagina isso que está ocorrendo agora conosco aqui. Nós temos pessoas na sala de diversas cidades diferentes, de pontos diferentes geograficamente, se falando ao mesmo tempo com imagem e som, né? Só que nós não acreditamos na capacidade do nosso aparelho físico, mental, de produzir tudo isso aí, Conectado. né? É verdade. Um dia nós vamos desenvolver, já estamos, né? Já tem muita gente aqui nesse plano com essa capacidade desenvolvida, mas ainda existe muito preconceito, existe muito charlatanismo também, a gente sabe disso, né? Mas Uhum. isso já está acontecendo, eu acredito, já está, né? E acho que as religiões, inclusive, são um celeiro fantástico desse tipo de coisa, né? Até na semana passada, no dia que o Carlos era o convidado da noite, se falou um pouco a respeito de. Poxa, me fugiu o assunto. Bom, sabe quando você está com uma coisa na memória, aí você puxa outra conversa, depois eu vou me lembrar, mas que nós já estamos realmente preparados para isso, só precisamos soltar, né? E exercitar. A Lindy, que está aqui conosco, Celso, a Lindy, eu não sei se já teve oportunidade ela fez acho que 2 bate-papos, né, conosco, Lindy. E três, né? Já fez 3. E ela é uma estudiosa da Umbanda, né?
E ela foi uma pessoa que me fez ver a Umbanda de uma forma muito mais ampla do que eu imaginava, né? Eu imaginava a Umbanda apenas aquela coisa de origem afro, né? Dos rituais africanos e tal. E ela mostrou uma amplitude desse estudo que me fascinou na época. Eu acho que ela está faz tempo querendo entrar no papo, acho que ela tem bastante coisa para acrescentar. Então, Olha, Lindy, por é favor. Você... só uma coisinha no referente à cura à distância lá, né? Uhum. Eu, como fiz reiki, eu uso muito o Ronsazen Shonei, né? Sim. E é uma conexão incrível que você realmente sente a pessoa do outro lado, né? Só Não, perfeito, perfeito. tá, É tá o que a bom. gente usa na nossa vibração, inclusive, né? Quando a É Sim. gente isso. fala, né, dos endereços cósmicos do nome de cada um, quando a gente pede para avisar, olha, avisa a pessoa para ela estar aberta para poder receber, né? A gente tem que acreditar no que a gente faz, né, Celso? Sim, com certeza. É o que o Irineu falou, é o sentir, né? O sentir é você ter que desenvolver essa sensibilidade, né? Porque às vezes a coisa é tão sutil que se você não tiver desenvolvido o sentir, você passa você nem desapercebido. É, é isso mesmo. Gratidão, viu? Meire, você Eu quer que falar agradeço alguma a coisa para o oportunidade. Celso, Meire? Eu quero agradecer, sim, sempre. E em relação a essa cura à distância, é incrível o quanto é possível, né? O quanto a gente consegue ir atingir. E uma vez tinha combinado com uma amiga, né? Para ela me enviar reiki. E eu acabei me distraindo com o horário e não fui. Aí eu falei, deitar, ela pediu para eu estar deitada. Aí eu falei assim: olha, me dá mais 10 minutos, né? Porque eu estou terminando aqui de jantar, eu só vou escovar o dente e vou. Só que ela acho que tinha horário, não sei, e eu senti que ela já estava enviando, porque eu comecei a sentir um calor subindo. Eu falei, meu Deus, ela já começou. Eu acelerei e fui. É possível, sim, a gente sentir esse calorzinho dessa energia, e quem participa aqui da egrégora sabe muito bem disso, da potência que é. E não é só para essa dimensão, não, viu? Não, É para outras também. sim, É isso aí. Obrigado, pessoal. Gratidão. obrigada. Obrigado você, Celso. Lindy, por favor. Ah, então, fazia tempo que eu não participava de um bate-papo, porque às vezes eu entro, ouço a vibração e aí são tantos afazeres, tantas coisas que nem sempre dá para ficar na reunião. Mas aí hoje era Meire, eu falei assim, hoje eu vou ter que dar um jeitinho de ficar até mais tarde assistindo. E, bom, é muito legal, né? Encontrar aqui todo mundo, enfim. Eu estou sempre acompanhando, tá, gente? Às vezes eu entro, participo da vibração, aí depois eu preciso sair, mas eu estou sempre, mentalmente, estou sempre aqui com o grupo. Tá. Então, eu achei, assim, bem interessante o tema e achei bacana como a Meire abordou a partir do filme do Nosso Lar. E aí eu peguei e fiquei pensando aqui, né? Então, assim, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que é necessária, às vezes, a gente pensar sobre as ondas vibratórias, né? Então, como que a gente vive no mundo com essas ondas e como que essas ondas elas podem ser benéficas, mas às vezes é nessas ondas que às vezes estão os escapes que a gente fala espirituais, né? A gente não chama, por exemplo, de obsessão. Na Umbanda a gente não chama, tá? Esse nome obsessão a gente não fala. Isso está muito dentro da doutrina kardecista. Mas a gente fala sobre os escapes espirituais, que é justamente quando cai a vibração, né, no caso da onda pensamento, então é aí que começam os processos, né, da gente. Então cai essa vibração de onda pensamento e a gente começa a entrar em outras vibrações.
Então, essas vibrações diferentes é que podem trazer tanto os mal-estares físicos quanto os espirituais, né? E a gente sempre lembra assim, que quando chega no físico, ele já atravessou 7 corpos astrais para se manifestar no físico. Então, é um processo que vai lentamente, vai, enfim, né? Às vezes tem essa questão do processo reencarnatório, o que se precisa passar, enfim, né? Então, por isso que às vezes a pessoa já nasce com aquele corpo físico, ou seja, ele já se comprometeu, ele sabe que o corpo astral dele tem esse comprometimento, e ele precisa do processo reencarnatório para sanar algumas questões, né? Mas, por exemplo, tem uma entidade que trabalha comigo, é isso que eu queria falar com vocês, tem uma entidade que trabalha comigo, é o Caboclo Sete Cobras. E o que acontece? Faz muitos anos, gente, mas olha, não estou falando de agora, tá? Igual a pandemia. A pandemia, gente, olha, acho que uns 10 anos antes da pandemia, a gente já recebia mensagem na nossa casa sobre um processo que a gente iria passar. E o Caboclo ele também fala isso há muito tempo, assim, mais de 10 anos que ele sempre vem nos ensinando sobre o uso das máquinas. Porque o que eles explicam? Que as máquinas, a tecnologia, ela realmente faz parte do mundo, faz parte do nosso processo evolutivo, mas como tudo, ela tem 2 lados. Tá? Como tudo na vida. A vida são o yin e o yang. São 2 polos, né? Então, existem alguns fatores que a gente precisa, por exemplo, tomar cuidado. Então, o tipo de conteúdo, né? O tipo de plataforma, todo o uso da máquina, ele vem sempre nos ensinando. Mas como que é esse ensinar? Esse ensinar, gente, é prático, tá? A gente está lá no trabalho espiritual e a gente vai recebendo as mensagens, a gente vai recebendo as intuições. E, por exemplo, uma coisa que a gente atende muito são pessoas com chips astrais. Porque uma das formas desses escapes espirituais são os chips que são implantados na gente. Então, assim, o chip não está só no telefone, né? Eu acho que quem vem do kardecismo sabe que existe esse tipo de obsessão, que é através do chip, né? Então, a gente vai recebendo durante o sono, então é esse processo que estava sendo falado, né? Que durante o sono muitas coisas podem acontecer, mas veja bem, às vezes a gente não tem conhecimento da nossa consciência no sentido da verdade, né? No sentido do que é a nossa verdade espiritual, porque uma coisa é o que a gente externa, outra coisa é o que está internamente. Por isso que o trabalho de se conhecer é muito importante, porque a gente tem que entender as nossas fraquezas, a gente precisa entender muita coisa da gente para saber onde que a gente está se ligando, né? Então, quando a gente atende essa questão, por exemplo, desses chips implantados, o chip é justamente uma tecnologia, só que ela é uma tecnologia que ela está espiritualmente materializada, porque o espírito também é matéria, e ela está agindo nessas pessoas de diversas formas. Então, ela pode estar tanto na parte psíquica, como ela pode estar na parte espiritual, como ela pode estar na parte física. E aí, cada caso é um caso e cada tratamento é óbvio que é indicado como que esses chips vão começar a ser retirados. Mas não é uma coisa tão simples, porque para você chegar a ter chips implantados, significa que vibratoriamente você foi se ligando a muitas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eles foram nos orientando. Quando a gente vai dormir, desligar a internet. Não deixar a internet ligada. Então, por exemplo, eu uso o celular para acordar. 5 horas da manhã eu tenho que estar de pé, certo? Tem que acordar. Então, eu deixo o celular com o despertador ligado, mas eu desligo a internet.
E às vezes eu desligo a internet da casa também, né? Como proteção. Porque tudo isso são ondas vibracionais. E essas ondas vibracionais, elas estão sendo constantemente trabalhadas. Tanto desse campo virtual, porque o campo virtual, ele é um outro campo, então, assim, a gente tem o campo material, a gente tem o campo físico, e no meio disso está esse campo que a gente está aqui agora, que a gente está aqui nessa tela tal, isso é uma outra dimensão, ela não é a mesma dimensão que a gente está vivendo, por exemplo, aqui eu estou aqui na minha casa, na matéria, cada um de vocês está na casa, é matéria, né? Então, fisicamente é uma coisa, agora aqui é um outro nível, esse nível que a gente está, ele é esse nível que a gente tem que usar, mas a gente tem que saber como usar. Então, é uma coisa que eles sempre vão apontando. Esses casos têm chegado cada vez mais, né? Por exemplo, na casa, nos atendimentos, as pessoas que estão passando por processos, muitas vezes de crise de ansiedade, crise de pânico, diversas crises emocionais. E o que é detectado? É o uso excessivo da tela, o uso excessivo da máquina, e é esse trabalho também que está sendo feito espiritualmente falando, porque a gente também precisa ir aprendendo. E isso, gente, não eram só as máquinas. Na época da literatura, era literatura, quer dizer, na época, né? Estou falando, a literatura existe, mas estou falando, sempre houve os mecanismos de comunicação, como a Meire deixou clara, ela foi falando de diversos momentos da comunicação, mas todos esses momentos de comunicação, eles são abertos a todos os níveis vibracionais. E aí é sempre pergunta, onde que eu estou me ligando? Né? Onde que eu realmente me ligo? Então, por exemplo, nós aqui da Egrégora, a gente está se ligando aqui, numa sala que tem, digamos assim, uma elevação maior. Mas será que todas as rodas de conversas estão nessa elevação? Então, é aí que começa. Então, achei importante falar sobre isso, que é uma coisa muito, muito apontada, né, pelas entidades, e que a gente também precisa se policiar. O tipo de grupo que a gente está, o tipo de conteúdo que a gente está vendo, porque a gente sempre abre portas para que, num momento ou em outro, a gente também tenha esse chip, de alguma forma, atuando na gente, né? Então, isso não é só da Umbanda, tá, gente? Isso está no kardecismo. Quem estuda o kardecismo sabe que os chips astrais, eles existem, eles são implantados nas pessoas, e isso é curado como? Constelação familiar, né? Theta Healing, mesa radiônica, tem diversos tratamentos aí espirituais que também vão trabalhar os chips. E no caso, né, como a Umbanda trabalha, que aí é o trabalho da Umbanda, que são banhos, são tantos passes que a pessoa tem que tomar, né? Aí uma reavaliação da vida da pessoa, dela ir se realmente se modificando os cursos que são passados para a pessoa e fazer, né? Porque na Umbanda a pessoa também precisa estudar, ela precisa ir abrindo esse campo do conhecimento para que a cura possa se manifestar na vida dela também. Então, é sobre isso que eu queria falar, que eu acho que é bem importante a gente entender que essa parte tecnológica está ligada em diversos fatores da nossa vida. Perfeito. E em relação a essa sintonia, meu pai sempre falava, desde quando a gente era criança, né? Se quem é amigo dele já deve ter escutado essa conversa. Que se a gente sintonizar o rádio, nós somos como o rádio. Se a gente sintonizar o rádio numa estação que toque rock pauleira, você só vai escutar rock pauleira. Se você botar num que só toque sertanejo, é aquilo que você vai. Não adianta você ficar pedindo lá, pelo amor de Deus, que quer escutar uma música clássica num de música sertaneja. Não vai acontecer, né? E em relação à egrégora, ok, nós aqui, enquanto momento de reunião, com certeza estamos todos com o mesmo propósito, mas o que eu faço a partir daqui, quando eu saio, né? Quando eu estou lá com os meus amigos, quais as posturas, quais as conversas, quais as brincadeiras. E aí, um dos filmes fala bem isso.
O rapaz, ele era o médium, ele era destaque, porém, ele deu a derrapadinha, né? Então, esse alerta é para todos nós, que eu me incluo nessa. Porque será que realmente a gente está a todo momento orando e vigiando, né? Claro que não, nós estamos aqui para aprender, né? Com certeza ninguém aqui consegue 100% do tempo estar atento, né? A gente está sempre no processo, e é malhação, todo mundo junto para criar músculo. O Denis, você está dirigindo, vai conseguir falar? Presta atenção no volante, hein? Você consegue me ouvir aí direitinho? Sim. Consegue ouvir bem? Então, tem que falar aqui. Eu mandei aí no WhatsApp para você, não sei o que você viu aí, Renato. Tá tudo certo? Como é que é? Olha, aqui no WhatsApp, você estava me dizendo que você não sabia se ia conseguir se manifestar, porque tem oscilação de sinal aí na tua viagem. Eu acho que está cortando e que você está se expondo ao perigo. Eu prefiro que você concentre no volante. Não, tudo bem, que a Cláudia está segurando o celular e eu estou só falando aqui. Ah, Bem, tranquilo. Eu só queria, então, é só um comentário bem rápido sobre o tema tecnologia e espiritualidade. certo. Eu perdi um pedaço, nós perdemos um pedaço pequeno aí do que a Mary estava falando. Eu não sei se alguém chegou a comentar sobre, mas volto uma frase que eu gosto muito de Jung, que ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana seja sempre uma outra alma humana. Então, o que eu vejo da tecnologia, existe uma tecnologia, que eu não sei se alguém comentou aí, que ela passa totalmente desapercebida quando fala em tecnologia e espiritualidade, que é uma máquina chamada ser humano, onde ela respira sozinha, onde o coração dela bate sozinho, sem ninguém fazer nada, hein? Porque se fosse a gente responsável, a casa ia cair, né? Então, imagine uma tecnologia dessa que é o ser humano. Para receber uma alma, ou para receber um espírito, onde ela é a conexão direta com o que você pode dizer de natureza, de divino, de Deus, de espírito, do que você quiser dar o nome. E essa tecnologia, ela tem capacidade de criar, ela tem capacidade de duvidar e ela tem que provar o que ela mesma cria. Olha que tecnologia muito louca, né? Porque ela é a criação. Ela cria hoje aqui, ela duvida da sua própria criação e ainda tem que provar a sua própria criação. Então, assim, quando fala em tecnologia e espiritualidade, como o Irineu colocou, né, a gente logo se remete ao que nós estamos vivendo hoje de celulares, computadores, 4G, 7G, todas essas questões tecnológicas que a medicina e a ciência também está trazendo, mas a gente não pode esquecer que, para mim, a maior tecnologia que existe no mundo e a mais avançada de todas somos nós, seres humanos, quando falamos em espiritualidade. E aí a gente, por isso que foi deixado o tesouro dentro de nós mesmos, né? Porque aí é mais difícil a gente achar, mais fácil a gente tentar procurar lá fora. E a gente fica igual louco procurando, tentando buscar lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, validação, 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 e a tecnologia que mais precisa, meu amigo, é você se cuidar, tomar água, fazer atividade física, comer bem e se conectar com a sua espiritualidade. Pronto. Não precisa de Zoom, não precisa de Meet, não precisa de mais nada. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Obrigado aí. Valeu. E estou aqui já na Raposo Travares. Aproveita que você está aí com a palavra
E faz você o agradecimento para a Meire, que depois a gente volta para a Meire fazer o fechamento, por favor. Ah, então fechou. Meire, querida, minha grande companheira de bingo. Muito obrigado aí por essas reflexões, por esse tema fantástico que você trouxe hoje aí, a gente pensar um pouco sobre isso, de entender, de conhecer, de compartilhar vários pontos de vista, né? Você também, com certeza, faz barra de axis, tudo é um interessante ponto de vista, né? E aí, quando a gente está aberto a isso, e aí vou para o Irineu no início da meditação, né, Irineu? Quem não recebe o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele, né? Então, estou sempre Falou aberto tudo. uma Falou criança tudo. para receber todos esses ensinamentos. E muito obrigado aí, Meire, por você proporcionar essa noite aí para a gente. E foi de grande valia a gente, mesmo aqui dirigindo aqui, prestando atenção e recebendo um alimento tão bom quanto de vocês aí, com esse compartilhar. Obrigado, Meire, de coração, em nome do Instituto Gratitude. E bora para os próximos bingos e para os próximos papos. Beijos, ótima noite aí. Valeu. Volte com segurança. Um beijo, Cláudia. Muito obrigada. Bom, eu acho que terminar nunca vai terminar, né? Porque esse assunto é para muitas outros encontros. Mas eu quero encerrar repetindo, né? E aí eu tomo para mim também, que algumas carapuças me serviram no vídeo. Um eu já tinha assistido, o dois eu assisti essa manhã. E eu me peguei nessa reflexão. O que eu falei do fora daqui vale para mim também, né? E que a gente possa, então, co-criar o nosso futuro de uma maneira mais consciente, tomando a responsabilidade daquilo que a gente está semeando, para que a gente possa colher bons frutos e, com esses frutos, alimentar mais pessoas. Gratidão. Irineu, você fez a melhor vibração da noite. Meire, você conduziu o melhor bate-papo da noite. Com certeza, ter pessoas como vocês junto conosco é uma honra enorme. Eu quero lembrar a vocês, né, da nova dinâmica lá do grupo. Amanhã é um dia que a gente destina para divulgar o trabalho de vocês, tá? Então, Irineu e Meire, o que vocês quiserem compartilhar a nível de profissional mesmo, tá? Ou a nível espiritual, enfim, o que vocês sentirem de querer compartilhar, ou até o Instagram pessoal de vocês, tudo, por favor, me passem que amanhã eu vou estar dedicando o dia. Antes a gente colocava só do convidado, aí faz 2 semanas que eu estou colocando também de quem fez a vibração, e devagarinho a gente vai encontrando uma forma onde o grupo possa estar se ajudando, possa estar compartilhando conhecimento, né? Enfim. Então, por favor, me passem isso para amanhã a gente estar divulgando. Depois eu mando para vocês o link da gravação de hoje. A Meire não precisa, que o canal é dela. Ai, gente, por favor, sempre que vocês virem um vídeo, vai lá, curte, compartilha, porque isso vai fazer o YouTube oferecer para mais pessoas. É bom para mim, para movimentar minha página, sem dúvida, mas principalmente para a gente trazer tudo isso, essa riqueza que tem nesse canal, porque dá uma passadinha lá, vai ver o tanto de material maravilhoso que tem. Nem eu dei conta de assistir todos. E eu tenho certeza que mesmo quem, o Renato, que participou de todos aqui, né? Que assistiu todos, participou de todos, não lembra. Sorteia lá um dia que você está sem fazer nada, sorteia lá um dia, reveja um dos bate-papos. A espiritualidade vai te trazer o que for melhor para você assistir naquele momento. Gratidão. Irineu, quer falar algo?
bacana, realmente. E só levantando uma bola aqui para talvez uma próxima discussão, né? Teve alguns termos que foram usados, né, que podem parecer óbvios, mas quando a gente fala em filosofia, né, a gente precisa definir o que está sendo discutido. E hoje eu ouvi dois termos interessantes e me enganei com relação à tecnologia, né? Você falou de pirâmide, é tecnologia, né? Falamos de telepatia, que é um fenômeno tido como paranormal, né? É uma capacidade humana, né? E cocriação, e para mim é um termo que para mim não é vazio, porque não tem um significado ainda emotivo, né? Então eu levanto essa bola e filosoficamente isso deveria, e lembrei agora disso, hein? Não é que eu pensei antes, não. Veio agora na minha cabeça, o que é tecnologia, né? Porque eu falei, eu me enganei tanto na minha fala hoje, né? Eu falei, tecnologia eu já penso em computador, né? Aquela coisa. Então, é isso. Eu gostaria de saber o que é tecnologia e vou pesquisar agora sobre isso. E valeu. Ô, Carlos, fiquei curioso que o Serperoni estava comendo. O que será que ele está comendo, né? Pão de bico com tomate, pão feito em casa. Bom demais, bom demais. E legal que tua família estava aí na lista dos nomes e desejo que todos recebam tudo aquilo que vieram buscar realmente. A todos que estão aqui na sala, o nosso muito obrigado. Vocês dão a razão de existir para esse nosso trabalho tão maravilhoso. Lembre-se sempre de que todos vocês podem se candidatar a fazer uma vibração, a conduzir um bate-papo, ou estar indicando um amigo. Esse ano a nossa agenda já está fechada, felizmente, mas janeiro está próximo aí, então quem quiser é sempre uma honra. E compartilhe com os seus amigos, porque quanto mais gente nós tivermos nas vibrações, mais fortalece nossa energia. Quanto mais gente a gente tiver no bate-papo, mais fortalece o convidado. E vocês, quem já fez, sabe o quanto a pessoa se dedica, estuda, se prepara, separa imagem, separa vídeo, pensa no que vai falar, enfim. É um carinho muito grande que quem aceita o nosso convite e vem fazer essa vibração, esse bate-papo, nos dedica. Então, quando a pessoa chega e tem uma sala participativa, não é nem pelo número de pessoas, né? Às vezes a sala tem 50 pessoas e ninguém fala nada. E às vezes tem 20 e todo mundo participa, né? E isso é muito rico. Gratidão, mais uma vez. Quem foi, Carlão? O que você está fazendo sinal aí, cara? Porque eu sempre falo, eu sempre pergunto, não consigo me conter. Gratidão. Isso é muito bom, isso é muito bom. Gente, um beijo enorme no coração, um bom restante de semana, bom feriado aí pela frente. Fiquem na luz. Beijo a todos. Beijo a todos. Boa noite. Beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, Paulinho. Boa noite, Paulo. E Cláudia, um beijão. Boa noite. Boa noite. Ô, Denis, boa viagem. Valeu. Valeu, boa noite.